Seção 71, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Última Vício. Quando o homem, resgatado da cegueira, vir Deus num simples grão de argila errante, terá nascido nesse mesmo instante a mineralogia derradeira. A impérvia escuridão obnubilante há de cessar. Em sua glória inteira, Deus resplandecerá dentro da poeira como um gasofiláceo de diamante. Nessa última visão já subterrânea, um movimento universal de insânia arrancará da insciência o homem precito. A verdade virá das pedras mortas e o homem compreenderá todas as portas que ele ainda tem de abrir para o infinito. Fim do poema. Seção 72, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Aos meus filhos. Na intermitência da vital canseira, sois vós que sustentais, força alta exígio, com o vosso catalítico prestígio, meu fantasma de carne passageira. O vulcão da bioquímica fogueira destruiu-me todo o orgânico fastígio. Dai-me asas, pois, para o último remígio. Dai-me alma, pois, para a hora derradeira. Culminâncias humanas ainda obscuras, expressões do universo radioativo, íons emanados do meu próprio ideal, benditos vós, que em épocas futuras haveis de ser, no mundo subjetivo, minha continuidade emocional. Fim do poema. Seção 73, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A dança da psique. A dança dos encéfalos acesos começa. A carne é fogo, a alma arde. A espaços, as cabeças, as mãos, os pés e os braços tombam, cedendo à ação de ignotos pesos. É então que a vaga dos instintos presos, mãe de esterilidades e cansaços, atira os pensamentos mais devassos contra os ossos cranianos indefesos. Subitamente a cerebral coreia para. O cosmos sintético da idéia surge. Emoções extraordinárias sinto. Arranco do meu crânio as nebulosas e acho um feixe de forças prodigiosas sustentando dois monstros, a alma e o instinto. Fim do poema. Seção 74, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O poeta do hediondo. Sofro aceleradíssimas pancadas no coração. Ataca-me a existência, a mortificadora coalescência das desgraças humanas congregadas. Em alucinatórias cavalgadas, eu sinto, então, sondando-me a consciência, a ultra-inquisitorial clarividência de todas as neuronas acordadas. Quanto me dói no cérebro esta sonda! Ah, certamente eu sou a mais hedionda generalização do desconforto. Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho a poesia de tudo quanto é morto. Fim do poema. Seção 75, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A fome e o amor. Há um monstro. Fome! E na ânsia voraz que ávida aumenta, receando outras mandíbulas a esbangem, os dentes antropófagos que rangem antes da refeição sanguinolenta. Amor! E a satiríase sedenta, rugindo, enquanto as almas se confrangem, todas as danações sexuais que abrangem a apolínica besta famulenta. Ambos assim,
tragando ambiência vasta, no desembestamento que os arrasta, superexcitadíssimos os dois, representam, no ardor dos seus assomos, a alegoria do que outrora fomos e a imagem bronca do que indoje sois. Fim do poema. Seção 76, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Homo Infimus. Homem, carne sem luz, criatura cega, realidade geográfica infeliz. O universo calado te renega e a tua própria boca te maldiz. O númeno e o fenômeno, o alfa e o ômega, amarguram-te. Hebdômadas hostis passam, teu coração se desagrega, sangram-te os olhos, e, entretanto, ris. Fruto injustificável dentre os frutos, montão de estercorar e argila preta, excrescência de terra singular, deixa a tua alegria aos seres brutos, porque, na superfície do planeta, tu só tens um direito, o de chorar. Fim do poema. Seção 77, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Minha finalidade. Turbilhão teleológico incoercível, que força alguma inibitória acalma, levou-me o crânio e pôs-lhe dentro a palma dos que amam apreender o inapreensível. Predeterminação imprescriptível, oriunda da infrastral substância calma, plasmou, aparelhou, talhou minh'alma para cantar, de preferência, o horrível. Na canonização emocionante da dor humana, sou maior que Dante, a águia dos latifúndios florentinos. Sistematizo, soluçando, o inferno e trago em mim, num sincronismo eterno, a fórmula de todos os destinos. Fim do poema. Seção 78, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Numa forja. De inexplicáveis ânsias prisioneiro, hoje entrei numa forja, ao meio-dia. 36 graus à sombra. O éter possuía a térmica violência de um braseiro. Dentro, a cuspir escórias de fúlgida limalha, dardejando centelhas transitórias, no horror da metalúrgica batalha, o ferro chiava e ria. Ria, num sardonismo doloroso de ingênita amargura, da qual, bruta, provinha, como de um negro cáspio de água impura, a multissecular desesperança de sua espécie abjeta, condenada a uma estática mesquinha. Ria com essa metálica tristeza de ser na natureza, onde a matéria avança e a substância caminha aceleradamente para o gozo da integração completa, uma consciência eternamente obscura. O ferro continuava a chiar e a rir, e eu, nervoso, irritado, quase com febre, a ouvir cada átomo de ferro contra encude esmagado, sofrer, berrar, tinir. Compreendia, por fim, que aquele berro, a substância inorgânica arrancado, era a dor do minério castigado na impossibilidade de reagir. Era um cosmos inteiro sofredor, cujo negror profundo astro nenhum exorna, gritando na bigorna, asperamente, a sua própria dor. Era, erguido do pó, inopinadamente, para que a vida quente da sinergia cósmica desperte a ansiedade de um mundo doente de ser inerte, cansado de estar só. Era a revelação de tudo que ainda dorme, no metal bruto ou na geleia informe, no parto primitivo da criação.
Era o ruído clarão, o ígneo jato vulcânico, que, atravessando a absconsa cripta enorme de minha cavernosa subconsciência, punha em clarividência intramoleculares sóis acesos, perpetuamente às mesmas formas presos, agarrados à inércia do inorgânico, escravos da coesão. Repuxavam minha boca hórridos trismos. Eu sentia, afinal, essa angústia alarmante, própria de alienação raciocinante, cheia de ânsias e medos, com crispações nos dedos, piores que os paroxismos da árvore que a atmosfera ultriz destronca. Ao ouvir todo esse cosmos potencial, preso aos mineralógicos abismos, angustiado e arquejante, a debater-se na estreiteza bronca de um bloco de metal. Como que a forja tétrica, num estridor de estrago, executava, em lúgubre crescendo, a antífona assimétrica e o incompreensível wagnerismo aziago de seu destino horrendo. Ao clangor de tais carnes de martírio, em cismas negras eu recaio imerso, buscando no delírio de uma imaginação convulsionada, mais revolta talvez do que a onda atlântica, compreender a semântica dessa aleluia bárbara gritada às margens glacialíssimas do nada pelas coisas mais brutas do universo. Fim do poema. Seção 79, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Noli me tangere. A exaltação emocional do gozo, o amor, a glória, a ciência, a arte e a beleza servem de combustíveis à ira acesa das tempestades do meu ser nervoso. Eu sou, por consequência, um ser monstruoso. Em minha arca encefálica indefesa choram as forças más da natureza, sem possibilidades de repouso. Agregados anômalos malditos despedaçam-se, mordem-se, dão gritos nas minhas camas cerebrais funéreas. Ai, não toqueis em minhas faces verdes, sob pena, homens felizes, de sofrerdes a sensação de todas as misérias. Fim do poema. Seção 80, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Canto dos Presos. Troa a alardear bárbaros sons abstrusos, o epitalâmio da suprema falta, entoado asperamente, em voz muito alta, pela promiscuidade dos reclusos. No wagnerismo desses sons confusos, em que o mal se engrandece e o ódio se exalta, uiva, à luz de fantástica ribalta, a ignomínia de todos os abusos. É a prosódia do cárcere, é a partênia aterradoramente heterogênea dos grandes transviamentos subjetivos. É a saudade dos erros satisfeitos, que, não cabendo mais dentro dos peitos, se escapa pela boca dos cativos. Fim do poema. Seção 81, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Aberração. Na velhice automática e na infância, hoje, ontem, amanhã, em qualquer era, minha hibridez é a súmula sincera das defectividades da substância. Criando na alma a estesia abstrusa da ânsia, como belerofonte com a quimera, mato o ideal, cresto o sonho, achato a esfera e acho odor de cadáver na fragrância. Chamo-me aberração. Minha alma é um misto de anomalias lúgubres. Existo como o cancro a exigir que os sãos enfermem. Terço a infâmia, urdo o crime, engendro o lodo.
e nas mudanças do universo todo deixo inscrita a memória do meu gérmen. Fim do poema. Seção 82, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Vítima do dualismo. Ser miserável dentre os miseráveis, carrego em minhas células sombrias antagonismos irreconciliáveis e as mais opostas idiosincrasias. Muito mais cedo do que o imagináveis, eis-vos, minha alma, enfim, dada às bravias cóleras dos dualismos implacáveis e à gula negra das antinomias. Psique ebiforme, o céu e o inferno absorvo. Criação a um tempo escura e cor-de-rosa, feita dos mais variáveis elementos. Ceva-se em minha carne, como um corvo, a simultaneidade ultramonstruosa de todos os contrastes famulentos. Fim do poema. Seção 83, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Ao luar. Quando, à noite, o infinito se levanta à luz do luar, pelos caminhos quedos, minha tátil intensidade é tanta que eu sinto a alma do cosmos nos meus dedos. Quebro a custódia dos sentidos tredos, e a minha mão, dona, por fim, de quanta grandeza o orbe estrangula em seus segredos, todas as coisas íntimas suplanta. Penetro, agarro, ausculto, apreendo, invado nos paroxismos da hiperestesia o infinitésimo e o indeterminado. Transponho ousadamente o átomo rude e, transmudado em rutilância fria, encho o espaço com a minha plenitude. Fim do poema. Seção 84, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Há um epilético. Perguntarás quem sou? Ao suor que te unta, à dor que os queixos te arrebenta, aos trismos da epilepsia horrenda e nos abismos, ninguém responderá à tua pergunta. Reclamada por negros magnetismos, tua cabeça há de cair, defunta, na aterradora operação conjunta da tarefa animal dos organismos. Mas, após o antropófago alambique, em que é mister todo teu corpo fique, reduzido a excreções de sane e lodo, como a luz que arde, virgem, num monturo, tu hás de entrar, completamente puro, para a circulação do grande todo. Fim do poema. Seção 85, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Canto de onipotência. Cloto, Atropos, Tífon, Láquesis, Siva, e acima deles, como um astro a arder, na hiperculminação definitiva, o meu supremo e extraordinário ser. Em minha sobre-humana retentiva brilhavam, como a luz do amanhecer, a perfeição virtual tornada viva e o embrião do que podia acontecer. Por antecipação divinatória, eu, projetado muito além da história, sentia dos fenômenos o fim. A coisa em si movia-se aos meus brados e os acontecimentos, subjugados, olhavam como escravos para mim. Fim do poema. Seção 86, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Minha árvore. Olha,
É um triângulo estéril de ínvia estrada, como que a erva tem dor. Roem-na amarguras, talvez humanas, e entre rochas duras mostra ao cosmos a face degradada. Entre os pedrouços maus dessa morada é que, às apalpadelas e às escuras, hão de encontrar as gerações futuras só minha árvore humana desfolhada. Mulher nenhuma afagará meu tronco, eu não me abalarei nem mesmo ao ronco do furacão que rábido remoinha. Folhas e frutos sobre a terra ardente hão de encher outras árvores, somente minha desgraça de ficar sozinha. Fim do poema. Seção 87, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Anseio. Quem sou eu, neste ergástulo das vidas, danadamente a soluçar de dor? 30 trilhões de células vencidas, nutrindo uma efeméride interior. Branda, entanto, a afagar tantas feridas, a áurea mão taumatúrgica do amor traça, nas minhas formas carcomidas, a estrutura de um mundo superior. Alta noite, esse mundo incoerente, essa elementaríssima semente do que hei de ser, tenta transpor o ideal. Grita em meu grito, alarga-se em meu hausto, e ai, como eu sinto, no esqueleto exausto, não poder dar-lhe vida material. Fim do poema. Seção 88, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A mesa. Cedo a sofreguidão do estômago. É a hora de comer. Coisa hedionda. Corro, e agora, antegozando a ensanguentada presa, rodeado pelas moscas repugnantes, para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa, como porções de carne morta. Ai, como os que como eu têm carne, com este assomo que a espécie humana em comer carne tem. Como, e pois que a razão me não reprime, possa a terra vingar-se do meu crime, comendo-me também. Fim do poema. Seção 89, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Mãos. Há mãos que fazem medo, feias agregações pentagonais, umas, em sangue, a delinquentes natos, assinalados pelo mancinismo, pertencentes, talvez. Outras, negras, a farpas de rochedo completamente iguais. Mãos de linhas análogas e anfratos que a natureza unicriadora fez, em contraposição e antagonismo às da estrela, às da neve, às dos cristais. Mãos que adquiriram olhos, pituitárias, olfativas, tentáculos sutis, e à noite vão cheirar, quebrando portas, o azul gasofiláceo silencioso dos tálamos cristãos. Mãos adúlteras, mãos mais sanguinárias e estupradoras do que os bisturis, cortando a carne em flor das crianças mortas. Monstruosíssimas mãos que apalpam e olham com lascívia e gozo a pureza dos corpos infantis. Fim do poema. Seção 90, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Revelação. 1. Escafandrista de insondado oceano sou eu, que, aliando Buda ao Sibarita, penetro a essência plásmica infinita, uma impromíscua do amor e do ódio insano. Sou eu que hirto, auscultando o absconso arcano, por um poder de acústica esquisita,
ouço o universo ansioso que se agita dentro de cada pensamento humano. No abstrato abismo equóreo em que me inundo, sou eu que, revolvendo o ego profundo e a escuridão dos cérebros medonhos, restituo triunfalmente à esfera calma todos os cosmos que circulam na alma sob a forma embriológica de sonhos. 2. Treva e fulguração, sânie e perfume, massa palpável e éter, desconforto e ataraxia, feto vivo e aborto, tudo a unidade do meu ser resume. Sou eu que, ateando da alma o ossíduo lume, apreendo, em cisma abismador absorto, a potencialidade do que é morto e a eficácia prolífica do estrume. Ah, sou eu que, transpondo a escarpa angusta dos limites orgânicos estreitos dentro dos quais recalco em vão minha ânsia, sinto bater na putrescível crusta do tegumento que me cobre os peitos toda a imortalidade da substância. Fim do poema. Seção 91, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Versos a um coveiro. Numerar sepulturas e carneiros, reduzir carnes podres a algarismos, tal é, sem complicados silogismos, a aritmética hedionda dos coveiros. 2, 3, 4, 5 esoterismos da morte, e eu vejo, em fúlgidos letreiros, na progressão dos números inteiros, a gênese de todos os abismos. Ó Pitágoras da última aritmética, continua a contar na paz ascética dos tábidos carneiros sepulcrais, tíbias, cérebros, crânios, rádios e húmeros, porque infinita como os próprios números, a tua conta não acaba mais. Fim do poema. Seção 92, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Trevas. Haverá, por hipótese, nas hienas, luz bastante fulmínea que transforme, dentro da noite cavernosa e enorme, minhas trevas anímicas serenas? Raio horrendo haverá que as rasgue apenas? Não, porque na abismal substância informe, para convulsionar a alma que dorme, todas as tempestades são pequenas. Há de a terra vibrar na ardência infinda do éter em branca luz transubstanciado, rotos os nimbos maus que a obstruem a esmo. A própria esfinge há de falar-vos ainda, e eu, somente eu, hei de ficar trancado na noite aterradora de mim mesmo. Fim do poema. Seção 93, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. As Montanhas. 1. Das nebulosas em que te emaranhas, levanta-te, alma, e dize-me, afinal, qual é, na natureza espiritual, a significação dessas montanhas? Quem não vê nas graníticas entranhas a subjetividade ascensional paralisada e estrangulada, mal quis erguer-se a cunia das tamanhas? Ah, nesse anelo trágico de altura, não serão as montanhas, porventura, estacionadas, íngremes assim, por um abortamento de mecânica, a representação ainda inorgânica de tudo aquilo que parou em mim? 2. Agora, ó deslumbrada alma, perscruta o puerpério geológico interior, de onde rebenta, em contrações de dor, toda a sublevação da crusta hirsuta. No curso inquieto da terráquea luta, quantos desejos férvidos de amor não dormem, recalcados, sob o horror dessas agregações de pedra bruta? Como nesses relevos orográficos, inacessíveis aos humanos tráficos, onde sóis, em semente, amam jazer? Quem sabe, alma, se o que ainda não existe
não vive em germe no agregado triste da síntese sombria do meu ser. Fim do poema. Seção 94, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Apocalipse. Minha divinatória arte ultrapassa os séculos efêmeros e nota a diminuição dinâmica, derrota na atual força integérrima da massa. É a subversão universal que ameaça a natureza e, em noite aziaga e ignota, destrói a ebulição que a água alvorota e põe todos os astros na desgraça. São despedaçamentos, derrubadas, federações sidéricas quebradas, e eu só, o último ser, pelo orbe adiante, espião da cataclísmica surpresa, a única luz tragicamente acesa na universalidade agonizante. Fim do poema. Seção 95, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Anal, a Heitor Lima. Sôfrega, alçando o hirto esporão guerreiro, zarpa. A íngreme cordoalha úmida fica. Lambe-lhe a quilha a espúmea onda impudica, e ébrios tritões, babando, aurem-lhe o cheiro. Na glauca artéria equórea ou no estaleiro, ergue a alta mastreação que o éter indica e estende os braços da madeira rica para as populações do mundo inteiro. Aguarda a ampla reentrância de angra horrenda. Para, e a amarra, agarrada à âncora, sonha. Mágoas, se as tem, subjugue-as ou disfarce-as. E não haver uma alma que lhe entenda a angústia transoceânica medonha no rangido de todas as enxárcias. Fim do poema. Seção 96, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Volúpia imortal. Cuidas que o genesíaco prazer, fome do átomo e eurítmico transporte de todas as moléculas, aborte na hora em que a nossa carne apodrecer? Não. Essa luz radial em que arde o ser para a perpetuação da espécie forte, tragicamente, ainda depois da morte, dentro dos ossos continua a arder. Surdos destarte a apóstrofes e brados, os nossos esqueletos descarnados em convulsivas contorções sensuais, aurindo o gás sulfídrico das covas, com essa volúpia das ossadas novas, onde ainda se apertar cada vez mais. Fim do poema. Seção 97, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O fim das coisas. Pode o homem bruto, adstrito à ciência grave, arrancar, num triunfo surpreendente, das profundezas do subconsciente, o milagre estupendo da aeronave. Rasgue os broncos basaltos negros, cave, sôfrego, o solo sáxeo, e na ânsia ardente de perscrutar o íntimo do orbe, invente a lâmpada flogística de Davy. Em vão, contra o poder criador do sonho, o fim das coisas mostra-se medonho como o desaguadouro atro de um rio. E quando ao cabo do último milênio a humanidade vai pesar seu gênio, encontra o mundo que ela encheu vazio. Fim do poema. Seção 98, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Viagem de um vencido. Noite. Cruzes na estrada. Aves com frio. E enquanto eu tropeçava sobre os paus, a efígie apocalíptica do caos dançava no meu cérebro sombrio. O céu estava horrivelmente preto, e as árvores magríssimas lembravam pontos de admiração que se admiravam
de o ver passar ali meu esqueleto. Sozinho, uivando hoffmânicos dizeres, aprazia-me assim, na escuridão, mergulhar minha exótica visão na intimidade numenal dos seres. Eu procurava, com uma vela acesa, o feto original, de onde decorrem todas essas moléculas que morrem nas transubstanciações da natureza. Mas o que meus sentidos apreendiam dentro da treva lúgubre era só o ocaso sistemático de pó em que as formas humanas se sumiam. Reboava, num ruidoso burburinho, bruto, análogo ao peã de márcios brados, a rebeldia dos meus pés danados nas pedras resignadas do caminho. Sentia estar pisando, com a planta ávida, um povo de radículas embriões prestes a rebentar como vulcões do ventre equatorial da terra grávida. Dentro de mim, como num chão profundo, choravam, com soluços quase humanos, convulsionando céus, almas e oceanos, as formas microscópicas do mundo. Era a larva agarrada a absconsas langes, era o abjeto vibrião rudimentar, na impotência angustiosa de falar, do desespero de não serem grandes. Vinha minha boca, assim, na ânsia dos párias, como o protesto de uma raça invicta, o brado emocionante de vindicta das sensibilidades solitárias. A longanimidade e o vilipêndio, a abstinência e a luxúria, o bem e o mal ardiam no meu orco cerebral numa crepitação própria de incêndio. Em contraposição à paz funérea, doía profundamente no meu crânio esse funcionamento simultâneo de todos os conflitos da matéria. Eu, perdido no cosmos, me tornara a assembleia belígera malsã, onde Ormuz guerreava com Arimã na discórdia perpétua do Sansara. Já me fazia medo aquela viagem, a carregar pelas ladeiras tétricas, na óssea armação das vértebras simétricas, a angústia da biológica engrenagem. No céu, de onde se vê o homem de rastros, brilhava, vingadora, a esclarecer as manchas subjetivas do meu ser, a espionagem fatídica dos astros. Sentinelas de espíritos e estradas, noite alta, com a sidérica lanterna, eles entravam todos na caverna das consciências humanas mais fechadas. Ao castigo daquela rutilância, maior que o olhar que perseguiu Caim, cumpria-se afinal dentro de mim o próprio sofrimento da substância. Como quem traz ao dorso muitas cargas, eu sofria, ao colher simples gardênia, a multiplicidade heterogênea de sensações diversamente amargas. Mas das árvores, frias como lousas, fluía, horrenda e monótona, uma voz que parecia vir da alma das coisas. Se todos os fenômenos complexos, desde a consciência à antítese dos sexos, vêm de um dínamo fluídico de gás, se hoje obscuro, amanhã píncaros galgas, a humildade botânica das algas, de que grandeza não será capaz? Quem sabe, enquanto Deus, Jeová ou Siva, oculta a tua força cognitiva, fenomenalidades que hão de vir, se a contração que hoje produz o choro não há de ser, no século vindouro, um simples movimento para rir? Que espécies outras do Equador aos polos, na prisão milenária dos subsolos, rasgando avidamente o humus malsão, não trabalham, com a febre mais bravia, para erguer, na ânsia cósmica, a energia, a última etapa da objetivação? É inútil, pois, que a espiar enigmas entres na química genésica dos ventres, porque em todas as coisas, afinal, crânio, ovário, montanha, árvore, iceberg, tragicamente, diante do homem, se ergue a esfinge do mistério universal. A própria força em que teu ser se expande, para esconder-se nessa esfinge grande, deu-te, ó mistério que se não traduz, neste astro ruim de tênebras e abrolhos, a efeméride orgânica dos olhos e o simulacro atordoador da luz. Por isto, ó filho dos terráqueos limos, nós, arvoredos desterrados,
Rimos das vãs diatribes com que aturdes o ar. Rimos, isto é, choramos, porque, em suma, rir da desgraça que de ti ressuma é quase a mesma coisa que chorar. As vibrações daquele horrível carme, meu dispêndio nervoso era tamanho que eu sentia no corpo um vácuo estranho, como uma boca sôfrega a esvaziar-me. Na avançada epilética dos medos, cria ouvir, a escalar céus e apogeus, a voz cavernosíssima de Deus, reproduzida pelos arvoredos. Agora, astro decrépito, em destroços, eu, desgraçadamente magro, a erguer-me, tinha necessidade de esconder-me, longe da espécie humana, com os meus ossos. Restava apenas na minha alma bruta, onde frutificara outrora o amor, uma volicional fome interior de renúncia budística absoluta. Porque, naquela noite de ânsia e inferno, eu fora, alheio ao mundanário ruído, a maior expressão do homem vencido diante da sombra do mistério eterno. Fim do poema.